Queridos, queria compartilhar uma palavra rápido com você, e nós queremos também tomar a ceia. Eu vivi um período de afastamento, eu tive que enfrentar essa Covid, amém? A gente sempre fala que o Senhor, minha esposa fala, certa vez os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam uma afronta do rei, e baseado nessa afronta, se eles não se prostrassem, eles iam ser jogados na fornalha. E eles decidiram no seu coração não se prostrar. Nós fazendo um paralelo, nós decidimos no nosso coração e nós confiamos na palavra que diz que Ele é o Senhor que nos sara. E nós não vamos recuar. Ah, pastor, mas você passou uma situação, querido. Nós podemos passar. Por causa dessa natureza ainda, desse corpo físico que nós recebemos de Adão. Mas um dia nós teremos novos corpos. Porém, como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você se posiciona mesmo em meio às circunstâncias, o rei acendeu aquela fogueira 7 vezes mais e lançou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles falaram algo muito interessante. Eles falaram assim para o rei: ó rei, se o Senhor nos livrar, vai nos livrar. Porém, se eles não livrar, fique sabendo que nós não prostraremos a essa estátua que você fez. Deixa eu declarar esse espírito de ousadia sobre a tua vida. Deus não tem te dado o espírito de temor. Deus tem te dado o espírito de ousadia. Nós estamos em meio a um fogo ardente. O Senhor pode nos livrar do fogo? Pode. Queridos, o Senhor, Ele, entenda, das nossas vidas que somos filhos de Deus, o Senhor cuida. E do ímpio, e das pessoas. Ele não se alegra na morte do ímpio, ele não se alegra na morte, ele não se alegra na desgraça das pessoas, não se alegra. Mas há uma diferença quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós confessamos que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Ele cuida da nossa vida. Independente que a gente às vezes não alcança agora. Tanto que Jesus ele falou assim: as coisas que eu faço vocês não entendem agora, entenderás depois. Foi o Senhor que mandou essa doença? Não. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deixa eu te falar algo, a sua fé funciona. A sua crença funciona. A palavra de Deus nos seus lábios, nos meus lábios, funciona. Então, queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não nos livrou naquele momento da fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Só que lá na fornalha havia o quarto homem. O quarto homem da fornalha estava com ele. E diz o texto que o fogo simplesmente, o poder que tinha o fogo, simplesmente porque eles foram jogados amarrados, o fogo só queimou as amarras. Em o nome de Jesus. Então, querido, eu creio que isso aconteceu na minha vida. Eu vivi um tempo assim, em que o Senhor me livrou na fornalha. Ele não me livrou da fornalha, mas me livrou na fornalha. Pastor, você teve medo? Eu sou um humano que nem você. Nós passamos, mas o Senhor me sustentou. Querido, quando as forças te faltam, o Senhor levanta pessoas para te abençoar. Por isso que é muito importante que você esteja, que você entenda o significado de ser igreja. Outra coisa, é muito importante que você esteja num ambiente. Eu vi a Shaisa pregando esses dias, não sei se foi segunda, e ela falava um ambiente de fé. É importante que você esteja num ambiente de fé.
Isso envolve pessoas que falem a mesma coisa do que você. Não basta ser chamado crente. Você tem que acreditar na obra consumada de Jesus. Querido, em momentos de dificuldades, eu quero ter pessoas do meu lado que não vão ficar chorando do meu lado, mas que vão elevar a minha fé, a minha confiança. Que vão pegar aqui, ó, a Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, queridos, a única vida que o crente tem é a vida da fé. 4 vezes na Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Nós, como filhos de Deus, nós não vivemos por religiosidade. Nós vivemos por uma comunhão com Deus através da sua palavra e através do seu Espírito que habita em nós. O justo vive pela fé. Então, querido, nós vamos passar por esse momento de pandemia pela fé. Não recua, diz o Senhor para você. Pegue a espada. Efésios diz que o Senhor tem nos dado toda a armadura de Deus. E uma das coisas da armadura é a espada do Espírito. E é interessante que quando João, lá no Apocalipse, tem uma visão de Jesus glorificado, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada está na nossa boca. Fala aí na sua casa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que estar na minha boca. Às vezes, querido, nós falamos no meio de circunstâncias como eu passei. Parece que a fé foge. Parece que o medo cresce. Mas mesmo assim eu falava, eu agradecia a Deus. Parece que a murmuração vem. E nós somos tentados a falar algo contra a palavra de Deus. Mas foi um tempo que eu orei muito em línguas. Foi um tempo que eu orei muito ao Senhor, amém? E Ele é fiel, e Ele vai ser fiel também com você. Talvez você esteja escutando o que eu estou falando aqui, pastor, eu estou passando aqui vários sintomas, estou sentindo isso. Nós vamos declarar que a partir de hoje, nós vamos começar a orar, e curas instantâneas vão se manifestar aí. Curas instantâneas. Curas na alma, nas emoções vão se manifestar. O verdadeiro amor vai transbordar o seu coração e lançar fora todo medo. Aleluia. Amém? Então, querido, foi momentos. O Senhor não está permitindo falar tudo aquilo que eu passei. Não é o caso. Agora, mas o Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler e meditar um pouquinho, capítulo 20. Eu falava com a minha esposa, falava com a minha mãe também. A mãe não está aqui, né? Não veio. Sobre esse tempo que nós estamos vivendo. A impressão que nós temos, eu falava com a minha esposa, com a minha mãe, é que nós estamos vivendo uma guerra que nunca nós vivemos. Uma guerra espiritual que nunca nós passamos. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor voltar a buscar a sua igreja, a Bíblia já profetizava, a Bíblia fala sobre isso, muitas coisas vão acontecer, muitas pestes. Então nós estamos vivendo uma guerra hoje que nunca, pelo menos a minha geração, nunca nós vivemos. Situações que nunca nós passamos. E muitas das vezes nós às vezes olhamos só naturalmente, mas a verdade está no sobrenatural, a verdade está no Espírito.
Eu conversava com ela, que nós estamos enfrentando duas coisas fortes. Porém, entenda, querido, maior é aquele que está em nós. Só que nós estamos aqui fazendo um estudo, nós estamos verificando o que nós estamos passando. Nós estamos enfrentando duas coisas muito fortes. Primeiro, a questão da pandemia, que não há vacina e que tem ceifado a vida de muitas pessoas e que é um vírus invisível. É interessante para que a gente entenda que a nossa guerra começa no invisível. É algo que Jesus ele chamava de espírito de enfermidade. Eu me lembro que certa vez a sogra de Pedro, ela estava acamada com febre, não sei quantos dias com febre, parecia talvez uma virose, alguma coisa, alguma bactéria, e Jesus tomando-a pela mão, a febre a deixou. Deixa eu te falar algo. Tem pessoas que estão escutando aí. Jesus vai tomar a sua mão nessa noite, nesses dias. E essa febre, esse vírus vai te deixar. Então, queridos, nós estamos vivendo, primeiro, esse espírito de enfermidade que nunca nós enfrentamos. Amém? Então, primeiro é um espírito de enfermidade, nunca enfrentado. Segunda coisa que nós estamos vivendo, que é ao mesmo tempo que veio esse espírito de enfermidade, e querido, eu creio que muitos demônios estão agindo nisso. Às vezes nem as pessoas que trabalham com saúde sabem exatamente como pessoas pegam. Tem uma noção, né? As pessoas falam que tem uma noção, mas eles não sabem como a coisa é transmitida. E o próprio pessoal de saúde que tem trabalhado na linha de frente lá, e nós temos que orar, e nós intercedemos por eles, para que Deus sustente, para que Deus livre, para que Deus dê estratégias, amém? Porque os médicos, os enfermeiros são de Deus, a medicina é de Deus, amém? Então, queridos, mas muitos estão trabalhando em intenção, porque eles são humanos que nem a gente, não são super, então muitos estão ali, e não sabem muito como a coisa evolui. Então é um espírito de enfermidade que a gente nunca enfrentou. E outro espírito também que nós estamos vivendo nesses tempos é um espírito de medo e terror, que é tão grave quanto, que é tão sério quanto. E isso é propagado, querido. Não é só questão de propagado pela televisão, não é só questão porque muitas das vezes as notícias vêm e o que dá, vamos dizer assim, ibope, até para o pessoal da jornalismo, são notícias impactantes mesmo, que chamam a atenção das pessoas, né? E só que Satanás está por trás de muita coisa e tem propagado esse medo e terror. Deixa eu te falar uma coisa. E também eu creio que são demônios que tentam nos atacar. Tanto têm atacado as pessoas lá fora como de dentro da igreja. Só que deixa eu te falar algo. Jesus na cruz do Calvário, ele venceu toda praga. E ele venceu todo medo. Aleluia. Querido, o ter medo, quando você se enfrenta com uma situação nova, que você nunca viveu, isso é humano. Porque a gente carrega ainda essa natureza de Adão, e Adão, quando ele caiu, quando ele comeu do fruto que não era para comer, do bem e do mal, quando escutou a voz de Deus, ele teve medo, ali entrou. Então nós carregamos isso, esse sentimento de medo, de certa maneira é natural. Porém, o que a gente vai fazer com isso? Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Você tem armas, eu tenho arma para vencer tudo isso, para vencer essa praga e para vencer esse medo. Deixa eu te falar algo, queridos, a tua oração tem efeito. Às vezes nós achamos que a nossa oração não tem efeito.
O que nós temos que entender é que temos que tomar toda essa autoridade que Jesus tem nos dado e exercer. Não fazer uma oraçãozinha, mas exercer a tua autoridade. O Espírito Santo dentro de você que te levanta para que você ore com autoridade. Deixa eu te falar algo, querido. Nesse tempo, Deus tem liberado autoridade sobre o povo de Deus. E nós vamos começar a orar pelas pessoas. Isso vai cada vez mais aumentar. E as pessoas vão ser totalmente restauradas. Em o nome de Jesus. Mas Deus tem te dado, tem me dado autoridade. Em o nome de Jesus. Então, nós estamos enfrentando essas duas coisas. Porque é uma situação nova, que a gente nunca viveu. E, queridos, aí Satanás vem com todas as armas, dando sugestões na nossa mente. Você vai morrer. Você é o próximo. E você praticamente fica paralisado. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 20, teve uma pessoa aqui que também viveu algo novo, que nunca tinha vivido. E é interessante que a Bíblia fala que tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, que aconteceu, realmente aconteceu isso, mas para nós são exemplos de algo espiritual. A palavra ela se torna viva para nos dar um exemplo de algo espiritual, para que a gente fique firme no Senhor. Aleluia! Então, queridos, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, acompanha comigo. Diz o texto: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Quem era Josafá? Josafá era o rei de Judá. Era o rei de Judá. Versículo 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Queridos, algo que nunca tinha acontecido antes. E nós estamos vivendo esse tempo também, algo que nunca aconteceu antes. E vieram notícias, olha só, vieram o noticiário, eu não vou falar aqui o jornal, mas os jornais falaram: olha, grande multidão vem contra vocês, e já está aqui pertinho, já está pertinho, e essa grande multidão, vocês são, olha o tamanho de vocês, olha o tamanho dessa grande multidão, não tem como resistir, não tem como vencer. Essa era a notícia. E Satanás inflamava, tanto que no versículo 3, então diz, Josafá teve medo para ir. Isso, querido, Josafá cria em Deus, mas é uma expressão normal da nossa humanidade. Vem algo que nunca veio contra você, vem algo que nunca veio contra mim. A primeira reação, isso é normal. Nós não somos super-homens, a nossa força não está em nós. Querido, nós não nos fortalecemos olhando para a gente mesmo. A nossa força está em Cristo, é Cristo em nós. A nossa suficiência vem dele. Então, querido, nós como igreja, talvez você não faz parte de uma igreja, mas, querido, nós estamos vivendo coisa nova. Uma grande multidão, um exército grande, e no nosso caso invisível, de medo, de terror, de enfermidade, vem contra nós. E a primeira reação de Josafá foi medo. Muitas pessoas aí fora, é a reação das pessoas, do ser humano, é ter medo. Porém, algo diferenciava Josafá dos outros povos. Algo diferenciava o povo de Israel, do povo de Judá, dos outros povos. O que diferenciava? Eles serviam ao Deus vivo. Algo diferencia a minha vida e a sua vida dos outros povos.
O ter medo é normal, todos teve medo, mas Josafá se lembrou de quem era Deus. Diz o texto: Josafá teve medo, só que se pôs a buscar o Senhor. A questão não é você ter medo. Todos nós temos momentos de medo. A questão é que eu e você podemos buscar o Senhor. Não fique nesse ambiente, como diz a Chaisa, nesse ambiente de incredulidade, nesse ambiente de medo. Eu e você podemos sair desse lugar e entrar nesse lugar chamado ambiente de fé. Pastor, mas está difícil? Peça ajuda. Deus tem colocado irmãos do teu lado de fé. Deus tem colocado pessoas que são verdadeiros amigos que confiam como você. Então, queridos, peça ajuda. Esse irmão vai te ajudar a sair desse lugar para ir nesse lugar. Ambiente. Ele teve medo, sim. Ter medo não é pecado, mas ele se pôs a buscar o Senhor. Eu declaro sobre a sua vida e sobre as nossas vidas uma sede, uma fome de busca do Senhor. Uma sede, uma fome sendo renovada pela palavra de Deus. Deixa eu falar algo, querido. O Senhor renovou a minha fome pela palavra. Antes de passar isso, pastor, antes de passar isso, às vezes você lia a palavra e tal. É muito fácil você cair numa religião, você fazer algo. Eu tenho que fazer, né? Eu sou crente, eu tenho que ler a Bíblia, né? Diferente é quando você começa a ter fome e sede. Eu tenho que orar em línguas, né? Diferente é quando você começa a ter fome e sede. Então, querido, eu declaro sobre a tua vida fome e sede, mesmo em meio ao temor, mesmo em meio ao medo, fome e sede, em nome de Jesus. A respeito do medo, querido, aqui em Josafá, não vamos parar aqui em Josafá, vou voltar, mas nesse período, meditando na palavra, estou com o microfone muito baixo, né? Meditando na palavra, lá em Hebreus. Abre aí em Hebreus, capítulo 2. O medo não vem do Senhor. O medo é um sentimento que nós temos por causa de Adão, mas não vem do Senhor. Hebreus capítulo 2 é interessante que ele vai falando sobre Jesus. E lá no versículo 14 ele fala assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente, está falando sobre Jesus, participou, porque Jesus veio em carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Deixa eu te falar algo, Jesus ele destruiu o diabo na cruz do Calvário. Na sua vitória. O diabo deixou de existir? Não, mas Jesus, na sua vitória, na cruz do Calvário, ele destruiu esse poder que o diabo tem. Olha só, versículo 15: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deixa eu te falar algo. O medo não vem do Senhor. O medo é fruto, no fim, de morrer. Queridos, deixa eu falar algo para você. Você não vai morrer. Ah, pastor, eu não estou falando que você não vai sair desse corpo. Você não vai morrer. Querido, quando eu e você deixarmos esse corpo, vai ser como se tirarmos uma roupa. Estaremos com o Senhor. Num momento você e eu estaremos com o Senhor. Nós somos eternos. Jesus já venceu a morte. Nós somos eternos. E o que o Espírito Santo vai trabalhando? Ele quer arrancar de nós o pavor da morte. Porque aqui, querido, diz que por causa do pavor da morte, as pessoas estavam sujeitas a uma escravidão por toda a vida.
O que acontece aí fora e até dentro da igreja? As pessoas estão escravas por causa do pavor da morte. O medo da morte é uma escravidão. Mas nesse tempo, o Senhor está derramando um espírito de fé sobre o seu povo, arrancando esse medo, esse pavor da morte dos nossos corações. Porque o pavor da morte faz com que a gente fique escravo. E isso está se abrindo muito nesse tempo. As pessoas são escravos. Querido, você tem que tomar todas as medidas. E nós estamos falando aqui, se você vê aqui, meu amigo Douglas com a máscara, todo mundo que está nos ajudando está com a máscara separado, tiramos cadeiras, amém? Eu não estou com a máscara porque senão eu não consigo falar, né? Você não consegue me ouvir. Álcool em gel, lavar as mãos, não abraçar e tal, manter. Nós vamos seguir tudo isso. Agora, o que nós não podemos estar é no pavor da morte. Eu sei o que é isso, querido. O pavor da morte veio sobre mim, mas teve que sair em nome de Jesus, porque Jesus nos libertou do pavor da morte, até porque eu e você, querido, somos eternos. Temos a vida eterna. Então, nesse tempo, querido, o que o Senhor está trabalhando na sua igreja? Eu creio, Xandarabalabalás, Ele está arrancando da sua vida o pavor da morte. Porque o pavor da morte te coloca numa escravidão. Imagina, querido, Estevão. Estevão testemunhou sobre Jesus. E as pessoas iam matar Estevão apedrejado. Imagina se fosse eu e você lá. Talvez muitos sairiam correndo, muitos negariam a Jesus, mas algo estava no coração de Estevão. O Espírito Santo tinha arrancado o quê? O pavor da morte. Que enquanto eles apedrejavam Estevão, ele olhou para o céu e viu o Filho do Homem sentado à direita de Deus. E o seu olhar, querido, era como anjo. As pessoas olharam o olhar de Estevão, o rosto era como o rosto de anjo. Eu declaro sobre a igreja do Senhor nesse tempo, o seu rosto vai ser como o rosto de um anjo. Querido, nós vamos ver aquele que ninguém vê. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, Moisés, ele via aquele que era invisível. Que ele contemplava, querido, você vai começar a contemplar o Senhor. Esse tempo é um tempo de contemplação de Deus. Igreja, esse tempo é um tempo de contemplar o Senhor. Amém? Então, voltando lá para 2 Crônicas, versículo 3, diz que Josafá teve medo. Só que ele não ficou no medo, ele se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. É interessante o versículo 4 que fala que Judá se congregou. Preste atenção, irmãos. Momento que eles nunca tinham vivido. Havia um espírito de morte vindo sobre eles, querendo exterminar todos eles. O que eles fizeram? Josafá se pôs a buscar o Senhor. E eles se congregaram, eles se uniram no mesmo propósito para pedir socorro ao Senhor. Ah, pastor, mas não é um tempo de distanciamento, eu e você podemos nos congregar sim pela internet. Queridos, ande, fale com pessoas que pensam, que creem da mesma maneira que você. É tempo de nós congregarmos com pessoas que creem da mesma maneira do que a gente, porque nós estamos num tempo de crise, e deixa eu te falar, no tempo de crise nós não podemos brincar. Se o próprio Jesus, quando entrou na casa, esqueci o nome agora, da filha de Jairo, quando Jesus ele sabia que ia ressuscitar a filha de Jairo, mas querido, se o próprio Jesus, havia morte, era um espírito de morte ali, era um ambiente de morte. O próprio Jesus, ao entrar no quarto onde que a filha de Jairo estava, ele não permitiu que as pessoas daquele ambiente entrassem com ele.
Porque havia um ambiente de incredulidade muito forte. Ele permitiu que o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Então, querido, eu e você precisamos cuidar do ambiente. O ambiente precisa ser de fé nesse tempo. Entenda isso, querido. Ah, mas eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de... Cuidado, porque tudo à sua volta, querido, quer roubar a sua fé. São notícias, são situações, às vezes é palavra de irmãos, palavra da família, querendo roubar. Ah, mas doença não foi feita para dar em poste. Doença foi feita para dar no capeta, querido. Em mim, você não. E esse coronavírus tem que ir para o quinto dos infernos mesmo, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Então, querido, nós precisamos cuidar da nossa fé. Josafá teve medo, mas ele se propôs a buscar o Senhor. E Judá se congregou. Fala com teu irmão aí do lado. É tempo de se congregar. É tempo de se juntar. Fala, querido. Na mesma fé. Aleluia. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Querido, quando o povo busca ao Senhor, o mesmo propósito. Aí, querido, diz o texto que Josafá se pôs de pé, não vou ler tudo. Ele fez uma oração, ele se quebrantou diante do Senhor. Lá no versículo 9, ele cita: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você é casa do Senhor. A peste está vindo, a situação está vindo. Apresente-se diante do Senhor nessa casa. E a palavra dele diz que na nossa angústia ele nos ouvirá e ele vai nos livrar em nome de Jesus. E ele continuou a oração, versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Às vezes nós passamos situações em que parece que a nossa força natural acaba, parece que vai embora, mas é nesse momento que eu posso voltar para o Senhor. Você também, assim como Pedro, que começou a andar sobre as águas, mas no momento ele começou a afundar. Isso pode acontecer conosco. No momento que nós olhamos para a tempestade, nós começamos a afundar, mas, querido, nós sabemos que Jesus está aí, podemos pedir socorro, e Jesus sempre estende a mão e não nos deixa a gente afundar. Aleluia. Então, querido, ele falou isso porque em nós sabemos nós o que fazer. Olha, querido, o que ele falou: porém os nossos olhos, os nossos olhos estão em ti. Não é pecado você se sentir fraco. Não é pecado você não saber o que fazer. Isso faz parte da humanidade. Mas nesse momento, que coloque os olhos no Senhor. O que é colocar os olhos no Senhor? É colocar os olhos na palavra. Esse texto me lembra, querido, aquele momento em que Israel estava no deserto, e por causa da desobediência de Israel, vieram cobras e começaram a picar o povo, e as pessoas, serpentes abrasadoras, e elas começaram a morrer. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou o seguinte: coloque uma cobra de bronze, faça uma cobra de bronze, coloque ela numa haste, e vai acontecer que todo aquele que foi picado por essas serpentes, quando ele for picado, ele vai fitar, ele vai olhar para aquela cobra de bronze pendurado numa haste,
que simbolizava o nosso Senhor Jesus. O bronze na Bíblia significa juízo. A cobra na Bíblia significa maldição. E o que aconteceu? Aquilo significa que ele levou o nosso juízo, ele levou a nossa maldição, para que eu e você fôssemos abençoados, para que eu e você fôssemos sarados. Mas como eles iam receber a cura? Eles não tinham que ficar olhando para a picada da serpente. Eles não tinham que ficar olhando para as circunstâncias. Naquele momento eles tinham que se esforçar para colocar, para entrar no descanso e olhar para a serpente. E à medida que eles fitavam aquela serpente de bronze que simbolizava Jesus, eles eram sarados da picada. E assim, querido Josafá, nós não temos força, nós fomos picados, porém os nossos olhos foram postos em ti. Como que você tem que fazer isso de uma maneira prática? Olhe para a palavra. Como que você tem que fazer isso de uma maneira prática? Escute a palavra. Tem muitas mensagens boas de fé, de cura. Aleluia, na internet. Amém, escute esse culto 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu me lembro, querido, que eu estava em momentos difíceis. Minha esposa sabe, teve um momento ali que eu não conseguia ler a Bíblia. Mas eu coloquei até o meu amigo Alex, que ele vai vir pregar aqui. Pastor Alex, ele faz o curso de cura. E eu precisava fixar minha mente em Cristo. E eu ficava escutando a ministração do Alex. Amém, meu amigo? Eu te abençoo em nome de Jesus. Então eu ficava escutando. A questão não era o Alex. A questão não é o homem, a questão é a palavra. Eu precisava colocar os meus olhos no Senhor. Amém? Você faz isso ouvindo a palavra, lendo a palavra, se envolvendo com louvores que falam da palavra. Amém? Coloque os olhos no Senhor. Não é tempo de brincar. Há uma multidão vindo contra você. Pastor, mas eu não posso ver Netflix, eu não posso ver filme. Pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Mas o que você não pode é brincar com as suas emoções, com a sua mente. Porque Satanás, ele está como um leão ao nosso derredor, como ruge, querendo nos tragar. Amém? Então, queridos, nós aqui, Josafá, ele falou, olha, nossos olhos estão no Senhor. E aí, querido, quando eles buscaram o Senhor, Deus levantou um profeta. E esse profeta trouxe uma palavra. Aleluia. Quando você busca o Senhor, sempre Deus vai te dar uma palavra. E quando você busca o Senhor nesse momento, quando Deus te dá uma palavra, você tem que se firmar na palavra. É interessante que quando eu estava vivendo esse momento todo, querido, de angústia, tinha momentos que realmente a minha alma falava, vai morrer. E é interessante, naquele momento mais crítico, o Senhor me deu uma palavra. E o Senhor, ele é simples, irmãos. Ele é simples, ele chama atenção numa palavra, e aquilo clareia o nosso coração. É interessante que o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra, eu estava lendo Filipenses, capítulo 2, e Paulo ele vai falando sobre uma pessoa chamada Epafrodito, e lá no versículo 26, ele fala assim, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Quando eu estava lendo isso, Senhor, preste atenção que eu quero falar com você. Com efeito, adoeceu mortalmente, porém se compadeceu dele. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Querido, quando eu estava lendo isso, no momento crítico, o Senhor me chamou a atenção e falou assim, eu me compadeço de você, fica firme. Uau! Sempre quando você se pôs a buscar ao Senhor em momentos de angústia, o Senhor vai liberar uma palavra.
Aqui em 2 Crônicas ele levantou um profeta. Até porque naquele tempo, diz lá em Hebreus capítulo 1, outrora o Senhor nos falava pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Seu Filho, pelo Espírito Santo dentro de mim, de você, Ele vivifica a palavra. E o Senhor falou, versículo 15, não temais, a parte B, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17, nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos fará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Esse sair ao encontro significa, vai enfrentar a situação, vai enfrentar a situação. Creia no que eu estou falando com você. Enfrente a situação. O Senhor é contigo. Aleluia. Diz o versículo 18 que então Josafá se prostrou com o rosto de terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coereitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Lá no versículo 20, a parte B, Josafá falando, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus falou assim, Josafá, vai lá, vai, parte para cima desse inimigo, mas vai fazer o seguinte, bota lá os cantores, joga o Isaac na frente, joga a Evelyn na frente, joga lá o pessoal na frente, a Gabriela, o Douglas, e eles vão louvar ao Senhor. Imagina os olhos dos cantores. Porque quem vai para frente, querido, eram os guerreiros. Mas Deus mudou, falou assim, olha, na frente, xandarabalabalass, quando eu e você estamos enfrentando situações, o que precisa ir na frente é a adoração, é o louvor, é a adoração. Querido, deixa eu te falar algo, adoração, o louvor é uma arma que vai tratar da nossa alma, das nossas emoções. Se talvez você não tenha escutado, adorado ao Senhor, está vivendo momentos de medo, adore, louve muito, mesmo sem vontade, coloca o louvor, começa a cantar alto, começa a falar para você escutar, vai acompanhando o louvor ali, porque a adoração, enquanto você adora o Senhor, Ele derrama o amor dEle no nosso coração, Ele derrama o cuidado, e o amor dEle lança fora todo medo. Eles tinham que andar, à frente estava o inimigo, enquanto isso eles adoraram, e a adoração deles, querido, talvez as pernas deles, eles começaram assim, adorando, mas foram cantando, foram louvando, daqui a pouco eles estavam assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu declaro isso sobre a sua vida, os seus inimigos, esse espírito de medo, esse espírito de enfermidade vai ser desbaratado da sua vida, enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você coloca os seus olhos no Senhor. Aleluia! E diz aqui o texto que eles começaram a lutar entre si, e quando o povo chegou naquele lugar e viu uma grande multidão de corpos, e
E olha só que o texto é tremendo, que nesse momento de crise, olha o versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias, fala comigo, 3 dias, saquearam o despojo porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Eu e você estamos vivendo momentos assim terríveis. Momentos de que vem um exército contra nós. E muitas das vezes o que Josafá queria era ser livre daquilo. Mas o que Deus tem para mim e para a tua vida é muito mais abundante. Deus vai te livrar. Você vai ver o milagre do Senhor. E no meio da morte, no meio dos cadáveres, Deus ainda vai te prosperar muito. 3 dias saqueando riquezas. 3 dias pegando as riquezas que o Senhor trouxe. É um tempo de crise no mundo. É um tempo de Cristo em você. Do Cristo em nós.